Ações afirmativas no Brasil. Um tema que, nossa, sempre dá o que falar, né? É um assunto super complexo e muitas vezes cheio de mal-entendidos. Então, nesta análise, a gente vai direto ao ponto para entender o que são, por que elas existem e qual é o impacto real disso tudo na nossa sociedade. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa olhando para a dívida histórica. Depois, define certinho o que são as ações afirmativas e aí vamos ver que elas são muito mais do que só as cotas. Na sequência, a gente analisa os dados, as polêmicas e, por fim, entende por que elas são um caminho e não o destino final. Vamos lá! Para entender qualquer debate sobre ações afirmativas hoje, é fundamental voltar no tempo. A história do Brasil não está só nos livros, sabe? Ela deixou marcas muito profundas que continuam moldando o nosso presente. Essa é a grande pergunta. A gente se orgulha da nossa diversidade, da mistura, mas quando paramos para olhar os dados de renda, de educação, de oportunidades, a desigualdade racial salta aos olhos. E a resposta para isso começa num passado que nem é tão distante assim. Olha, essa linha do tempo aqui coloca as coisas em perspectiva, né? Foram mais de 300 anos de um sistema brutal. Aí, em 1888, veio a abolição. Um passo legal, importantíssimo, claro. Mas e depois? Não teve política de inclusão, não teve reforma agrária, não teve acesso à educação. Basicamente, foi uma liberdade no papel que não veio com as ferramentas para que ela se tornasse real. O resultado? Um legado de desigualdade que a gente sente até hoje. E é justamente para tentar corrigir esse legado que surge o conceito de ações afirmativas. É importante não ver isso como um favor ou um privilégio, mas sim como uma ferramenta. Uma ferramenta estratégica pensada para mexer ativamente nessa distorção histórica. A definição formal aqui é crucial e vale a pena prestar atenção em 3 pontos. Primeiro, é um conjunto de políticas, não uma coisa só. Segundo, elas têm caráter temporário. E terceiro, o objetivo é promover igualdade de oportunidades. A ideia, portanto, não é criar vantagens, mas sim tentar nivelar o ponto de partida para que o esforço e o talento de cada um possam realmente fazer a diferença. Isso leva a gente para uma diferença que é fundamental entender. Uma política antidiscriminatória, tipo a lei que criminaliza o racismo, age depois que o problema aconteceu. Ela é reativa. Já as ações afirmativas são proativas. Elas tentam agir antes, criando os caminhos, abrindo as portas para diminuir a desigualdade estrutural. Uma pune o erro, a outra tenta construir o acerto. Agora, vamos quebrar o maior mito sobre esse assunto. Porque, fala sério, quando alguém fala ação afirmativa no Brasil, a primeira coisa que vem na cabeça de quase todo mundo é cota na universidade, não é? Mas o universo dessas políticas é muito, mas muito maior. As cotas são, sem dúvida, o exemplo mais famoso e que gera mais debate. Mas a verdade é que elas são só uma das ferramentas numa caixa bem grande. Focar a discussão só nelas é como olhar para a ponta do iceberg e ignorar tudo que está embaixo d'água. E essa caixa de ferramentas é bem variada. Olha só, além das cotas nas universidades, tem a lei que obriga o ensino de história e cultura africana nas escolas. Tem as políticas de permanência, como bolsas e auxílios, que são essenciais para garantir que o aluno não só entre, mas consiga se formar. No setor público, tem reserva de vagas em concursos. E até na iniciativa privada, com programas de trainee e metas de diversidade. Tudo isso é ação afirmativa. Certo, mas a pergunta de $1 milhão é: isso tudo funciona? E por que gera tanta discussão? Agora é a hora da gente olhar para os números e para as principais controvérsias. Os dados sobre o acesso à universidade são bem diretos. Dá uma olhada nesse gráfico. Em apenas 4 anos depois da lei de cotas, o percentual de novos alunos negros, pardos e indígenas nas federais deu um salto de 10 pontos percentuais. Isso é uma mudança demográfica muito rápida e significativa. Ou seja, para o objetivo de ampliar o acesso, os números mostram que a política foi eficaz. E aqui a gente entra na grande polêmica. Uma pesquisa da UFRJ apontou uma coisa muito curiosa. As pessoas, em geral, reconhecem que o racismo existe e é um problema sério no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, muitas têm resistência às ferramentas criadas para combater esse problema, como as cotas. E essa resistência muitas vezes vem embalada no discurso da meritocracia. Para ilustrar bem esse debate sobre mérito, vamos pegar um caso que gerou uma discussão enorme no país inteiro. O programa de trainee do Magazine Luiza, que foi exclusivo para pessoas negras. Essa fala da Luísa Helena Trajano, que liderou a iniciativa, é muito poderosa. Ela explica que o nível de exigência do processo seletivo foi altíssimo, como sempre. O que eles descobriram não foi falta de gente qualificada. Pelo contrário,
Eles encontraram talentos incríveis que ou estavam desempregados ou ganhando salários muito abaixo do que mereciam. Ou seja, a ação afirmativa, nesse caso, não baixou a régua. Ela foi encontrar o mérito onde o mercado, por algum motivo, não estava enxergando. E essa ideia de encontrar o mérito nos leva ao nosso último ponto, que é um dos mais importantes para entender a filosofia por trás de tudo isso. Essas políticas nunca foram criadas para durar para sempre. O ponto-chave é este aqui. Ações afirmativas são um meio, não o objetivo final. Pensa no andaime que a gente usa para consertar a fachada de um prédio. Ele é essencial durante a obra, mas, quando a estrutura está sólida e consertada, o andaime é retirado. A própria lei de cotas, por exemplo, já nasceu com a previsão de ser revisada de tempos em tempos. E a gente termina com essa reflexão. O maior sinal de que as ações afirmativas deram certo vai ser o dia em que elas não forem mais precisas. Então, a questão final talvez não seja só ser a favor ou contra. A pergunta de verdade é: que sociedade a gente precisa construir para que a igualdade de oportunidades seja a regra e não uma exceção que precisa de uma lei para existir? É algo para a gente pensar.